Olá para você que nos acompanha de casa, sejam muito bem-vindos a esse momento. Estamos aqui hoje com o Padre Anatoly Gradziski, nosso vigário paroquial aqui da comunidade Nossa Senhora do Patrocínio. Sejam bem-vindos a bordo, espero que vocês gostem desses momentos que a gente vai estar compartilhando daqui para frente. Padre Anatoly, primeiro de tudo, muito obrigada por o senhor concordar, pela sua disponibilidade de estar conversando conosco. Já temos aí mais de 30 dias que o senhor retornou à paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, já em meio a tantas atividades, né, da igreja. E hoje, nesse dia tão propício, a gente está aqui para bater um papo, para a gente estar mostrando para as pessoas que nos acompanham um pouquinho sobre o senhor, um pouquinho sobre essa sua volta, esse retorno, né, ao Brasil, ao nosso país, depois de 5 anos, isso? 4 anos e meio. Quase 5. Quase 5, em Valência, né, na Espanha. Então, assim, primeiro de tudo, realmente, muito obrigada por estar conversando com a gente. Eu que agradeço, né, pelo convite, é realmente uma alegria, uma grande satisfação, né, poder, assim, comunicar essa experiência, falar um pouco, partilhar, né, e estando com vocês aqui novamente, né, nessa caminhada, né, que nós construímos juntos e que, de certa forma, é uma resposta também, né, sacerdotal, né, a nossa vida sacerdotal com a alegria e junto com a comunidade deve ser sempre, né, um fruto da missão que Deus nos confiou. E estar junto com o povo de Deus e poder assim contribuir é sempre uma grande alegria, né? E agora com os meios de comunicação e tudo mais, né, poder também conversar mesmo assim de forma remota, né? E partilhar juntos, é como se eu estivesse com toda a comunidade aqui através da Dani, né? Então eu me sinto assim com a comunidade reunida. Me alegro muito pelo seu convite, né? Pela Pascom, né? Por todo o trabalho de vocês. Me alegro muito, realmente eu quero contribuir mesmo com esse momento. E enquanto eu representando também toda a comunidade, todos vocês que nos acompanham, os paroquianos aqui de Maracaí e das demais regiões aí que estão nos acompanhando, que o senhor se sinta acolhido na comunidade Nossa Senhora do Patrocínio, em nome de toda a comunidade, que o senhor seja muito bem-vindo e se sinta muito acolhido. E para a gente começar, para quem está nos vendo, conta um pouquinho para as pessoas, aqui em Maracaí o senhor já passou, essa já é a sua segunda passagem aqui, mas conta para a gente, para as pessoas que estão nos vendo, um pouquinho do Padre Anatoly, um pouquinho do Anatoly Gradziski, da onde que o senhor como que é a sua família, um pouquinho da sua história, como foi esse despertar para a vida na igreja, para essa vocação. Explica um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, que não conhecem o Padre Anatoly, conta um pouquinho da sua trajetória de vida. Muito bem, eu sou o primeiro filho, né, de uma família pequena, né, de rancharia, né, aqui no interior de São Paulo, próximo aqui de Maracaí, né, e a família Gradziski, né, ali em rancharia, somos nós. Os meus pais, né, meu pai agora falecido, mas os meus irmãos e alguns, né, familiares, parentes, né, irmão da minha mãe, alguns irmãos do meu pai, que estão em outros lugares também não só aqui por perto, né, mas no Paraná, né, em Assis também tem uma tia, né, em Presidente Prudente um tio por parte da minha mãe. E então somos uma família pequena, mas dos Gradziski realmente, né, um núcleo assim familiar bem pequeno, justamente porque também somos ascendentes, né, eu sou neto de polonês, né, e também tenho ascendência dentro da minha família de
família italiana, de família portuguesa por parte da minha mãe, espanhola também, que a minha bisavó materna era uma espanhola da Andaluzia. E então nós temos assim traços muito próprios, né, da nossa família, dos nossos costumes, e também que imprimiram em mim, né, de certa forma, uma marca, um catolicismo também, uma vida, um perfil, né, assim, pessoal para mim, que é registro mesmo, assim, marca de uma história familiar, né? Então tudo isso eu quero assim evidenciar aqui, né? Porque de fato é o que na minha herança, né, familiar tem imprimido na minha história, né? E aí então, dentro dessa realidade em que somos, né, de uma família pequena, eu nasci em Presidente Prudente, né, em 1978, e sendo o primeiro filho, né, então também fui crescendo ali junto com essa influência, esse papel, né, católico na vida familiar. Meus pais meu pai, né, falecido, era professor aposentado, né, minha mãe também professora, né, nós ali em casa somos todos do campo educacional, né? Educadores, né? Meus irmãos também, né? Também são professores. Eu também, a minha primeira formação acadêmica foi o curso de pedagogia, né? Então eu também sou professor das séries iniciais da formação escolar, né? E de formação de professores também, né? Então tudo isso foi me enriquecendo, né, na minha própria vida, a busca, né, de aprimorar, de crescer, né, e ao mesmo tempo, então, meus pais, né, nessa também transição deles, né, de Presidente Prudente, ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, buscar vaga, atribuição e tudo mais, eles conseguiram depois uma transferência, né, uma efetivação em rancharia. Então, desde 1984, mais ou menos, nós estamos ali em rancharia, né, onde então meus pais e todos nós construímos uma história também com a cidade, com a comunidade, né? E foi ali justamente que foi surgindo então essa questão vocacional, né? Pouco a pouco, porque também uma família, nós somos ali muito amigos de todos, as pessoas nos conhecem, mas uma família até de certa forma um pouco tímida, né? Dentro das famílias rancharienses que são assim grandes, né? Que são também tradicionais, né? Nós sempre fomos assim reservados, né? Mas fomos conquistando nosso espaço também, e eu pessoalmente crescendo nesse ambiente, né? Então fui descobrindo a vocação, né? Mas que foi até de certa forma com o tempo também, porque desde criança eu fui me aproximando, né, da comunidade religiosa, da paróquia, com a ajuda dos meus pais, né, no sentido de participação mesmo, assim, como coroinha na catequese, né, com os padres palotinos que estão presentes ali na paróquia Santo Antônio, né, e tudo isso foi me aproximando dessa vida religiosa, né, no grupo de jovens, depois mais para frente, grupo de oração, né, e vários momentos. Até que quando adolescente, né, eu sendo catequista, já estava sendo catequista e também dentro de coordenação de grupo de jovens, me despertou a vocação com o exemplo, o testemunho, a atuação dos padres palotinos, né? Eles são uma sociedade de vida apostólica, né, fundada assim, entre aspas, né, inspirada por São Vicente Palotti, né, que foi um santo italiano, né, e de Roma, e que teve assim um grande entusiasmo para a evangelização. Isso tudo me atraía, isso tudo me motivava, né, me chamou a atenção uma propaganda pequenininha, né, um panfletinho vocacional que o padre Amauri,
né, na época. Inclusive ele, na minha ordenação sacerdotal, foi quem colocou, junto com as irmãs, com a companhia das irmãs da Beneficência Popular, né, me colocou a estola, né, e foi um dos primeiros ali que me motivou muito vocacionalmente. Ele me entregou esse panfleto com os sapatos, os calçados de São Vicente Pallotti. E me chamou muita atenção. Ele era um padre diocesano, tinha um carisma franciscano, vivia um carisma franciscano assim, pessoalmente, né? Mas ao mesmo tempo tinha essa vida então sacerdotal diocesana em Roma, né? Isso tudo me chama a atenção. Eu tive a oportunidade de conhecer o lugar onde está o corpo intacto de São Vicente Pallotti e os calçados dele na vitrine ali do museu, né? Para você ver, né, como que o mundo dá voltas, onde começou toda a sua história, né, esse despertar, essa vocação. Deus permitiu que o senhor pudesse ir até lá e presencialmente, né? Exatamente. E ver. E com o intuito de buscar servir, né? Cada vez melhor a Nosso Senhor Jesus Cristo, fui dando esses passos até, de fato, ingressar no seminário diocesano aqui em Assis. O propedêutico. O propedêutico, que eu fui enviado para Marília, porque a minha turma em 2006, depois de ter feito a pedagogia, de ter caminhado vocacionalmente, encontros vocacionais diversos, também com outros grupos vocacionais, né? Seminários também. Então, em 2006, eu entrei no propedêutico que não tinha turma, era somente eu. Olha isso. Aí então eu fui enviado, não formou aqui em Assis. Eu fui enviado para Marília. Olha. Em Marília, com o propedêutico do Seminário São Pio X, em Marília. Com os de Marília, eu fiz o propedêutico inicial. E o propedêutico, ele é um período de quanto tempo, padre? O propedêutico é 1 ano, né? Já para um período mesmo experimental, né? De introdutório, de discernimento, passos primeiros, né? Que a gente dá para que possa realmente dar a resposta concreta de entrar no processo formativo maior, no seminário maior, né? Sim. Na filosofia e teologia. Então tem esse preparo de espiritualidade, de também no sentido mesmo de formação também dos estudos, acadêmicos, dos conhecimentos, para preparar para inclusive prestar o vestibular, né? Que tem o vestibular da Faculdade João Paulo II, né? E então tem que ter os estudos prévios para poder ter essa preparação, como um jovem estudante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já está sendo inserido na vida diocesana. Sim. Então, a vida diocesana, o carisma, né, do bom pastor, a espiritualidade que nós conhecemos de São João Maria Vianney, que é o nosso patrono dos padres diocesanos, né? E tudo isso, e também as paróquias diocesanas, né? A gente vai tendo contato, né, com as paróquias diocesanas. No meu caso, eu tive contato com as paróquias diocesanas em Marília, né? Mas sempre em comunhão com a Diocese de Assis, na época com o Dom Maurício, né, que era o nosso bispo diocesano, né, e as paróquias e a vida diocesana, evangelizadora de Assis, mesmo à distância, né, mas estando lá em Marília. Sim. E quando o senhor, esse período de seminário, já aí no seminário maior, né, Sagrado Coração de Jesus, lá em Marília, lá são 7 anos. Aí lá são, então, na minha época, pelo menos no período que eu fiquei, foram 7 anos, 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Que né? Acredito que até hoje. É a mesma... A única coisa que talvez diferenciam são as nomenclaturas do processo formativo, né? Sim. Então, essas coisas assim. Tem essas questões dessas nomenclaturas dentro do âmbito acadêmico e também no âmbito do seminário, dos termos que se usam para os ritos e para as etapas de formação que cada seminarista vai passando até chegar, né, na preparação para o diaconato, né? Ou também a conclusão mesmo do seminário e a preparação para sair para ser um candidato às ordens sacras, né? Então tudo isso é um processo formativo, né? Acadêmico,
espiritual, psicológico, humano-afetivo, comunitário e pastoral. Por isso, nós vamos às paróquias nos finais de semana para o trabalho pastoral, para o estágio pastoral. Certo. Né? E nesse período de seminário, o senhor trabalhou fazendo estágios pastorais em comunidades ali próximo a Marília, ou o senhor veio fazer estágios pastorais em Nantes, ali em EP? Porque eu sei que depois de EP o senhor veio para cá uma primeira vez, a gente já chega lá, mas os estágios pastorais ali que o senhor fazia enquanto seminarista eram ali na comunidade de EP e de Nantes, Gardênia? Aí, depois de feito o propedêutico, eu voltei então para seguir o processo formativo a partir da formação diocesana de Assis. Certo. Estando mesmo em Marília, porque todos os propedêuticos vão para Marília, né? Sim, então eu acabei ficando por lá no estudo mesmo durante a semana, normalmente, já estava lá. Sim. Mas nos estágios pastorais, então, eu, como todos os seminaristas da diocese, designados para as paróquias nossas. Então já comecei a me inserir de novo na caminhada diocesana nossa. E fui enviado logo de início, né, os primeiros anos, em 2007 e 2008, à paróquia da Catedral. Eu fiz estágio pastoral lá, na paróquia da Catedral. Depois, em seguida, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Prudenciana, em 2009 e 2010. Em 2010 eu estava iniciando a teologia, então já tinha terminado a filosofia e iniciando a teologia. Então aí já começam a ter mais exigências no sentido, né, a gente vê pelos seminaristas aqui de Maracaí, né, o da filosofia e o da teologia existem exigências diferenciadas, né, porque o da teologia já está mais à frente, pode-se pedir algo mais, né. Aí depois da Prudenciana, então fui destinado a 2 anos em Tarumã. Então eu estive aqui perto, em 2011 e 2012. Estive em Tarumã, na paróquia de Santo André. Foram assim anos também muito bonitos, né? E muito intensos. E aí, enfim, o meu último ano de estágio, que foi um ano só, em IEP, né? Em 2013. Então eu fui destinado para IEP, que também tinha a comunidade de Nantes, que ainda não era paróquia, né? Então a gente atendia, né? E coincidentemente com o padre José Davi Spessotti, que era o pároco na época lá em EP, com o padre Aldivino, né? E aí com os dois, então também eu ia para Nantes, acompanhando lá os jovens, né? Também em IEP, os jovens, foi o ano da Jornada Mundial da Juventude. Nós organizamos uma caravana que incluiu jovens de IEP, de Tarumã, de Assis, de Rancharia, que foram com a gente para a jornada no Rio de Janeiro, né? Sim. E aí eu comecei a me preparar para o diaconato, que na verdade, primeiro, eu concluí todos os estudos. O Dom Simão queria fazer a experiência de que cada um de nós ficássemos um tempinho mais numa paróquia, antes de ser ordenado diácono, né, saído já dos estudos, e eu fiquei 5 meses como seminarista colaborando com a paróquia ainda, né, de Nossa Senhora Aparecida, da paróquia do bairro do Bonfim, em Assis. Então, os primeiros meses de 2014, eu estive também fazendo estágio pastoral livre dos estudos, né? Mas assim, dedicado à paróquia no Bonfim. Até maio de 2014, né? Em abril foi aprovada a minha ordenação diaconal e em maio fui ordenado diácono. Então, o estágio pastoral foi todo esse período. Foi bem intenso, né? Bastante. E esse período de vivência no seminário, padre, para as pessoas que às vezes não tem muita noção de como que é, porque são 7 anos, é bastante tempo e na verdade é um tempo necessário, porque aquilo que o senhor falou, né, são muitas áreas em que abrange, é uma formação espiritual, psicológica, comunitária, acadêmica, então tem essa necessidade mesmo. Como que foi a sua vivência no seminário, assim? Quais são as recordações assim que o senhor guarda? Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo inclusive lembrar disso quando eu partilho com os seminaristas, né, que estão nesse momento,
Porque durante o seminário a gente acha tudo muito longo, parece que vai demorar muito para chegar, né? Mas num determinado momento dos estudos, eu lembro que estava conversando com amigos da diocese, né? E aí, partilhando, a gente pensava assim, nossa, estamos no segundo, terceiro, quarto ano de teologia, mas daqui a alguns anos nós vamos voltar atrás, olhar os passos dados e ver assim, meu Deus do céu, o ministério sacerdotal, como de vários da diocese, já ultrapassa o tempo do seminário, né? Então, o seminário é fundamental ser vivido, e eu vivi intensamente, né? Vivi intensamente o seminário durante esse período, né? Porque também essas dimensões da espiritualidade, da pastoral, comunitária, tudo vai ocorrendo ao mesmo tempo. Então, se a gente pudesse separar em caixinhas, né, ou em momentos, em etapas, vamos viver agora o tempo da pastoral, ou o tempo... Isso não dá para acontecer, porque é de forma integral, né? E aí a gente vai chegar na conclusão, a uma coisa que o Dom Maurício já dizia, no tempo que eu estava para entrar no seminário, que ainda é pouco. A gente não gosta muito de ouvir isso, não, porque 8 anos de seminário é muito mais que uma carreira, né, de um estudante de medicina, né? Mas a gente não gosta muito, mas depois de passar do tempo, a gente vê assim que as coisas vão acontecendo num turbilhão de coisas da vida, a própria vida social, humana, familiar, né? Eu tive ministerial, né? Dos serviços ministeriais que a gente vai também adquirindo, porque a gente vai recebendo os ministérios de leitorato, acolitato, a admissão às ordens sacras, né? Primeiro antes de receber esses ministérios, e tudo isso vão ser passo a passo, né? E no meio de tudo isso, então tem também as circunstâncias familiares. Eu tive, por exemplo, né, logo quando eu estava já na teologia, a surpresa, entre aspas, né, da questão de lidar com a enfermidade, né, do câncer em casa, com os meus pais, né, a minha mãe tratando até hoje, né, graças a Deus, já com toda o tratamento realizado, a manutenção, né? O meu pai, né, infelizmente faleceu, tal, mas ele teve uma sobrevida, um entusiasmo, uma força, inclusive através mesmo dessa minha perseverança no seminário. E quando ele descobriu, né, em 2011, que tinha um câncer no pulmão, né? Então tudo isso para ele, mesmo passando por esse momento assim, deu para ele um impulso, né, que ele foi, né, viveu muito tempo ainda conosco, viveu a minha ordenação sacerdotal, né, os primeiros meses da minha vida sacerdotal, mas dentro do seminário, tudo isso para a equipe formativa era como que, nossa, como que o Anatoly vive todos esses momentos dentro do seminário, articulando a vida comunitária, que eu estava inserido em projetos comunitários do seminário, da faculdade, estudando, porque também ao mesmo tempo, entre a filosofia e teologia, eu comecei a fazer um mestrado na Unesp em Marília. Eu fiz um mestrado em filosofia política e ética, né? E concluí em 2012, no meio da teologia. Intensamente, né? Mesmo. Comecei na filosofia, porque eu tinha pedagogia antes, eliminei matérias, e aí eu pude fazer ao mesmo tempo esse curso de mestrado na Unesp, entre a filosofia e teologia. Concluí em 2012, em 2013 terminei a teologia, o bacharelado em teologia, né? Então, a equipe formativa falava assim, nossa, está lidando de uma maneira muito tranquila com enfermidade, com tudo. Para mim, tudo foi muito intenso, perseverança, né? Tudo foi muito intenso, a ajuda nas paróquias pastorais onde eu passei foi, assim, fundamental. Todas as paróquias onde eu passei, eu vivi intensamente com as paróquias. E graças a Deus, né? Eu só posso dizer assim, agradecer mesmo que o impulso necessário no início foi fundamental e depois bem vividos, né? Uma coisa também que eu queria ressaltar, o Padre Valdo era o nosso reitor em Marília, né? O Padre Valdo é de Marília, mas ele é natural de João Ramalho, então é muito amigo do pessoal da Diocese de Assis também.
e ele nos falava assim, um propedêutico bem vivido, né? E lá a gente tinha também atividade pastoral com os grupos de jovens da paróquia Sagrado Coração de Jesus lá de Marília, né? Um propedêutico bem vivido vai ser o suficiente para viver todo o seminário. O restante do percurso. Do percurso. E foi assim que eu vivi. E hoje o senhor, enquanto padre, já sacerdote há 7 anos, olhando para trás, aqueles 8 anos de dedicação, né, a esse processo formativo, não só em termos, igual o senhor bem ressaltou, não é um processo formativo apenas acadêmico, é um processo formativo humano, né, daquele ser humano. Então hoje, depois de 7 anos como sacerdote, o senhor olhando para trás, o senhor percebe que aqueles 8 primeiros anos de formação foi fundamental para edificar toda essa coluna vertebral, digamos assim, que um sacerdote precisa para encarar depois o seu ministério. Pelo menos ouvindo tudo que o senhor estava aqui contando, foi mais ou menos assim que eu encarei essa visão. Foi exatamente, é exatamente assim, e eu posso usar um exemplo, porque agora no final de 2019 eu tive uma inflamação, né, no nervo óptico e tive que ser internado por 1 semana, né? E tinha exames para serem feitos e ainda ficou um último exame que era o da medula óssea, né? Tirar o líquor, né, para fazer o teste, para ver o que tinha, se de repente tinha alguma bactéria ou algo assim, né? Certo. E graças a Deus tudo certo. Mas esse ato de tirar o líquor e ficar de repouso durante 4 dias, sem poder levantar, porque a coluna vertebral, você falando da coluna vertebral, é o necessário para manter a gente de pé. Sim. E eu não podia ficar em pé, eu só me levantava realmente para fazer o necessário, para me alimentar, e logo eu já tinha que deitar, porque não é possível, foi retirado uma parte, né? Sim. Então o corpo não fica em pé, não fica, a gente dá uma dor de cabeça tremenda e a necessidade urgente já de deitar. Certo. E aí tudo melhora. É a mesma coisa no sentido assim, imagina, né, se eu não tenho toda essa formação, essa base, essa estrutura que é esse líquor, que é o necessário, né, que embora ali no caso prático foi tirado, mas para depois ser recomposto, né? Mas na vida prática, né, na nossa humanidade, a gente não pode faltar isso que dá a base para a nossa coluna. A sustentação da fé, da vocação, né? Então, olhando para a vocação, para o ministério sacerdotal, é necessário, né, que nós estejamos bem edificados, a nossa coluna, né, no sentido de bases, de estrutura, para guiar-nos, para andar, para caminhar, né, na evangelização, né? Então é a base de tudo, a formação sacerdotal, né, para que a gente possa viver em pé e sempre firmes, sempre, né, convictos, né, e com alegria, né, com a alegria do sacerdócio. Sim, essa formação humana, né? Exatamente. Ô, padre, então nós chegamos aí ao senhor terminando o seminário, depois ali já estamos no ano ali em meados de 2014, onde o senhor recebe o diaconato, e até aqui a gente está acompanhando. Então vamos seguir a linha do tempo da vida sacerdotal do senhor. Então daí para frente, 2014, padre... Quer dizer, diácono, né? Anatólio Gradisky. No túnel do tempo, né? Isso. No túnel do tempo. No túnel do tempo. Aí depois do diaconato para sua ordenação sacerdotal, agora conta um pouquinho da sua trajetória como sacerdote. Até aqui a gente estava acompanhando o jovem Anatólio, que entrou no seminário, que passou por algumas comunidades em seu estágio pastoral, e agora o diácono e... logo na sequência, sacerdote, e aí a sua trajetória sacerdotal. Assim, conta um pouquinho pra gente como que foi, quais comunidades. Tudo foi acontecendo, eu sempre vejo assim como surpresas de Deus, né? Através do trabalho com o setor juventude, né, eu fui aprendendo isso, inclusive com o IUCAT, né, com todo esse trabalho com os jovens no catecismo jovem, né? Dessas palavras da igreja, do Papa, né,
que a gente tem que estar aberto às surpresas de Deus. Então, para mim, foi uma surpresa estar lá em EP e já ser destinado para o Bonfim, em Assis, para terminar a minha fase de formação seminarística, né, para depois ser ordenado diácono, né? Então, fui ordenado diácono ali em Assis e pedi para ser ordenado na paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Prudenciana, porque, inclusive, foi um dos primeiros estágios pastorais, de nome de Nossa Senhora de Fátima, que recebe o mesmo título da igreja onde eu fui batizado. Eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Presidente Prudente. Minha mãe se chama Fátima, também em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, por parte da minha família portuguesa, né? Então, realmente, tudo isso me estimulou. Eu, sendo ordenado ali, então, fui destinado à paróquia do Bonfim, aonde, também acolhendo as surpresas de Deus, no final de 2014, dentro de um grupo de transferências, né, o padre José Davi Pessotti vinha para Maracaí, e aí o Dom Simão, né, na época, então me destinou a ser diácono com o padre José Davi Pessotti em Maracaí, quando então me preparei para ser ordenado sacerdote, né, com muita alegria, entusiasmo, acolhi essa surpresa de Deus, que eu nem imaginava, não conhecia a paróquia de Maracaí, sempre tive muita curiosidade, entusiasmo de conhecer, porque era uma paróquia que, pelo menos na minha caminhada pastoral, né, no setor juventude, na pastoral da juventude, eu nunca tive um contato de perto com Maracaí, com a paróquia de Maracaí. E vim, né? Vim com toda alegria no início de 2015, e foram os primeiros meses de 2015, ali de janeiro até maio, preparatórios para a minha ordenação sacerdotal, que aconteceu em Rancharia, né, na paróquia Santo Antônio, de Rancharia, e que foi assim um grande entusiasmo também com a presença aqui da paróquia de Maracaí, né? E ali fui então designado para minha primeira paróquia, continuar aqui, né, que foi a minha primeira paróquia enquanto sacerdote, né? Eu sempre lembro isso. No conselho paroquial já fizemos menção disso também aqui, né? Minha primeira paróquia, né? Meu primeiro amor no sentido mesmo vocacional, né? Aqui na paróquia de Maracaí, né? Onde eu fiquei então 2015, 2016 até, né, janeiro de 2016, quando então, né, tendo falecido nosso saudoso Dom Simão, né? Então, por necessidade da igreja, né, acolhi também uma surpresa de Deus, né, ser encaminhado para a paróquia Sagrado Coração de Jesus da Catedral, onde fiz os primeiros estágios pastorais, né? Então, ali fui destinado à paróquia da Catedral, mas não esperava que em 3 meses, como vigário paroquial ali, na Catedral, eu ia receber mais uma outra surpresa de Deus, muito rapidamente, né? 3, 4 meses, em junho, né? Dom Argemiro, já o nosso bispo diocesano, né, que tinha acabado de assumir em março de 2017, então me convidou para ir estudar em Valência. Depois vou poder falar um pouco melhor sobre isso, mas nesse interim, então, eu tive uma outra paróquia, que não foi aqui no Brasil, né? E eles também vão acompanhar essa entrevista, né? Os de la Paróquia São Pedro Apóstolo de Daimus, né? Em Valência. Então, ali eu estive, né, nessa paróquia destinado durante 4 anos e meio, né? Como adscrito, que é um padre que não é vigário, é um padre liberado que vai atender exclusivamente aquela comunidade, aquela paróquia, porque está em estudos, e pode, então, se ausentar da paróquia em determinados momentos por causa dos estudos, né? Mas eu estava supervisionado pelo vigário episcopal, pelo próprio pároco da paróquia vizinha, que era administrador dessa paróquia, né? Sim. E eu ali como adscrito. Então, minha última paróquia até voltar
à paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Maracaí, com muita alegria, acolhendo essa surpresa que foi, acho que uma surpresa das maiores, né, de todas, de vir e voltar para Maracaí agora em 2022. Um bom filho a casa sempre torna, né, padre? E a gente ficou muito feliz quando recebeu a notícia do nosso novo pároco, o padre José Martins Cardoso, e o senhor como nosso vigário paroquial. Foi uma alegria danada aqui na comunidade toda, por conta do senhor já ter passado por aqui, ter ficado quase 2 anos conosco, se ordenou padre aqui na nossa comunidade, né, enquanto estava aqui. Foi sua primeira paróquia como sacerdote. Então, quando a gente soube que padre Anatólio Gradisca estava vindo de Valência, né, finalizando o seu doutorado lá, toda a parte burocrática de registrar isso certinho para voltar para o Brasil e voltar para Maracaí, a gente recebeu isso com muita festa, muita alegria. E dentro desse gancho, eu queria perguntar isso exatamente para o senhor. O senhor foi para Valência, né, para fazer, o senhor ganhou uma bolsa para fazer um mestrado lá, e por fim acabou emendando um doutorado, foi convidado também para que fosse fazer um doutorado e acabou ficando um tempinho a mais. Conta pra gente com relação aos seus estudos. O doutorado é sobre, quer dizer, primeiro o mestrado, né? O senhor fez mestrado em quê? Depois doutorado em quê? Para quem ainda não sabe, para ficar sabendo um pouquinho do doutor Anatólio Gradisca. É realmente, né, uma grande oportunidade, porque assim, é outro aspecto da vida de seminarista que a gente nunca imagina que vai lá na frente ser convidado, nem espera, a gente nem espera que vai ser convidado para estudar e realizar estudos maiores, né, complementares de mestrado e doutorado no exterior, né, nas universidades eclesiásticas famosas. A gente ouve falar, né, da Itália, principalmente em Roma, né, mas também da França, né, da Bélgica, né, e vários outros lugares, Portugal, né, que tem também, né, Universidade Católica, né, e aí de repente eu queria me aperfeiçoar, sim, queria de fato mesmo no Brasil, aqui no estado de São Paulo, alguma coisa, continuar os meus estudos, porque eu estou vinculado à Faculdade João Paulo II, então, como professor do ensino à distância em teologia, eu já tinha esse desejo de aprofundar, principalmente na área da teologia moral. Depois, então aí veio um convite da Arquidiocese de Valência, oferecendo uma bolsa de estudos, que também é uma oportunidade para que eles possam obter da gente um apoio às suas paróquias. Também por causa das questões vocacionais, né, que na Europa, de maneira geral, há uma escassez vocacional muito grande, e na Espanha também, e em Valência também. Então, eles enviaram várias cartas para várias dioceses do mundo, na Ásia, na América Latina, na África, e para nós chegou para a nossa província eclesiástica de Botucatu. Várias dioceses da nossa província receberam esse convite. Esse convite chegou a Assis, Dom Argemiro encaminhou ao Conselho de Presbíteros, que indicou alguns nomes de padres que poderiam estudar, que poderiam colaborar futuramente, voltando com o mestrado e o doutorado, né? Inclusive com a formação, com a faculdade, com a diocese. E depois de passar então entre alguns padres, né, aí chegou esse convite para mim, eu estando ali na catedral, eu acolhi esse convite para ir ao mestrado, realizar o mestrado, inicialmente na Teologia do Matrimônio e Família, né, no Pontifício Instituto João Paulo II, que tem a sua sede em Roma, pela Universidade Lateranense, mas a seção de Valência. Tem a seção brasileira também em Salvador, mas no Brasil não tem mestrado e doutorado, né? Sim. É um curso de graduação, de extensão universitária e também de pós-graduação lato sensu. Ah, tá. Né? Mas não é mestrado. Não é o mestrado e doutorado. Certo. Aí eu fui então fazer a teologia do matrimônio e família, que é uma riqueza que eu não imaginava a grande quantidade de conteúdo
que beneficia, que privilegia, que dá ênfase para o sacramento do matrimônio. Olha que Né? bênção. Que se fosse comparar o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, poderiam ser equiparados no sentido de conteúdo, de valor, de importância, porque de fato de entrega, de responsabilidade. A gente costuma dizer teologicamente, né, que o amor do sacerdócio, né, como o amor matrimonial, é esse amor, essa entrega mesma, né, que é a entrega de Cristo, né? Então nós nos fazemos um com Cristo como sacerdotes, mas olha o sacramento do matrimônio com a riqueza que tem, né? E nós vimos ali no curso, de fato esse sacramento que precisa, ele por sua natureza, né, elevado, né, a união entre o homem e a mulher, elevado ao nível, ao grau de sacramento, né, pela vontade de Deus, né, e aí conhecer todas as nuances da vida sacramental matrimonial, né, no sentido, aí tem um currículo muito completo, né, no sentido sociológico, pastoral, teológico, filosófico, porque segue a filosofia personalista de São João Paulo II, que foi o fundador do Pontifício Instituto João Paulo II. Então a gente recebeu assim uma riqueza de formação. Tudo isso, para mim, foi as bases para fazer o doutorado. Que foi, né? Que foi na Faculdade São Vicente Ferrer, né? Em Valência também. Aí o que eu fiz? Eu fui me preparando sem saber se eu ia ser aceito ou não. Eu fui me preparando com um projetinho, algo assim, né? Para depois, quando terminasse e apresentasse minha dissertação do mestrado, que eu pudesse ingressar ao doutorado. Foi aceita a proposta, né, pela Arquidiocese de Valência, através da Diocese de Assis, então, eu fui comunicado de poder continuar, né, com o Conselho de Presbíteros também ciente, né, ao doutorado em Teologia Histórica. São duas formações, Teologia Histórica ou Teologia Bíblica. Eu entrei na Teologia Histórica, onde nessa área dogmática da teologia, né, eu pude então avançar nos estudos da moral familiar, né, com ênfase na moral familiar. Eu fiz uma pesquisa sobre a questão do planejamento familiar e a transmissão da vida, né? E aí, a partir daí, no magistério da igreja, que é toda essa ênfase também que existe nos estudos de teologia histórica, né? Eu pude concluir e defender a minha tese, que foi no dia 1º de dezembro de 2021. Já está publicado e tudo. O tema dessa tese? O tema foi justamente, né, a questão da transmissão da vida, né, a responsabilidade perante a vida, né, uma visão contextualizada a partir da Humanae Vitae. A Humanae Vitae é um documento, né, para que todos saibam, de São Paulo VI, em 1968, quando tratou sobre a transmissão da vida, a acolhida dos filhos, né, a geração, né, dos filhos como um dom de Deus, que não haja nada que impeça o casal de ter filhos, né? E que naquela época era um grande desafio, e nos tempos atuais um grande desafio continua, né? E a Humanae Vitae como essa resposta de um santo, né? Que hoje eu fui na ordenação, eu fui na canonização de São Paulo VI, estando em Valência, eu fui para Roma, na canonização de São Paulo VI em 2018. São Paulo né? VI, ele fez muitas reformas importantes, né? Exatamente. A gente, enquanto pastoral da comunicação, aí no último domingo comemoramos, né, o Dia Mundial da Comunicação. O primeiro foi instituído por ele. O primeiro Dia Mundial da Comunicação, há 56 anos atrás, foi uma iniciativa dele, instituído por ele. Ele fez grandes reformas. Ele era muito preocupado com esse avanço da igreja, que precisava, em meio à sociedade, dar uma resposta, já depois do Concílio Vaticano II. Né, ele estava, porque também concluiu o Concílio Vaticano II, né, com ele, e aí
também a preocupação com a família, com a paz e com a sociedade. Então tem vários documentos da doutrina social da igreja também com ele, né? Exatamente, Então, também na questão da doutrina social da igreja, na questão dos dogmas, da importância familiar, né, da estrutura da família, e essa preocupação que ele tinha lá na década de 60 com os meios de comunicação que estavam avançando, na época rádio, televisão, cinema, e hoje em dia muito mais, porque está aí as mídias sociais, né, internet, mas de como a igreja poderia se valer desses novos meios tecnológicos para evangelizar, para que esses meios que são usados às vezes já lá naquela época, 56 anos atrás, e hoje em dia principalmente, para não estar publicando mentiras, notícias, né, que a gente chama de fake news. Notícias falsas. Então, isso, essa responsabilidade que a gente, enquanto igreja, podemos nos fazer valer desses meios para estar evangelizando, para estar comunicando Jesus Cristo. E aí foi onde foi surgindo esses primeiros canais de inspiração católica, que aqui no caso do Brasil, Rede Vida, né? Temos aí vários canais de inspiração católica e tal. Saímos um pouco aqui do tema, mas é porque São Paulo VI foi realmente um marco muito importante, né? Para a vida, né? Para a vida da igreja, para a vida humana, para a vida da sociedade. Sim, sim. Né? Ele teve momentos muito angustiantes, inclusive nos seus tempos, né? Inclusive para promulgar esse documento da Humanae Vitae foi um momento angustiante. Segundo os relatos pessoais, né, biográficos, ele teve como que uma noite de muita angústia para dar a palavra final com a sua encíclica da Humanae Vitae, que é uma resposta profética até os nossos tempos. Sim. Né? Então, realmente... E aí eu falei de uma visão contextualizada a partir do exemplo do Brasil, que tem o Centro de Planejamento Familiar Nacional, né? E tive a alegria de receber, né, os informes, as comunicações, assim, informações de primeira mão da própria presidente da Semplafam, do Centro de Planejamento Familiar, doutora Maristela, que trabalha ali em São Paulo, né? E da vice-presidente, que é natural de Assis, a Heloísa Pereira, né? Que inclusive me facilitou todo esse acesso a essas informações práticas que foram para a minha tese. E foi tudo uma novidade para eles ali em Valência, né? Então foi muito bom. Eu concluí essa tese de maneira assim brilhante, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E agora estamos todos sedentos também que o Senhor compartilhe conosco tantos conhecimentos que a gente tem muito a aprender com algumas. Aqui na nossa paróquia nós temos a pastoral familiar, enfim, muito atuante, né? E a gente espera que Padre Anatólio Gradisky esteja sempre ali caminhando junto com a pastoral familiar e nos ensinando e nos formando bastante coisa nesse conteúdo familiar que é muito importante. E entrando nessa questão também de vivência em comunidade, há poucos dias atrás, há menos de 15 dias atrás, né, dia 22 de maio, o senhor completou 7 anos, né, de vida sacerdotal e fez um discurso muito bonito, estava presente na missa, emocionou a todos. Mas hoje eu gostaria que o senhor fizesse um balanço assim, desses 7 anos. Assim, quais são as experiências, se o senhor pudesse fazer uma reflexão desses últimos 7 anos aí que o senhor viveu nessa missão voltado para a Igreja de Jesus Cristo, o que o senhor poderia destacar para a gente nesses 7 anos como sacerdote? Eu acredito que um destaque que eu dou é justamente esse fator da surpresa, né, que sempre assim me deu mais impulso. Quando é algo que a gente não espera, a gente acolhe como um presente. É uma surpresa e abre o presente. Sim. E a gente vive. Eu costumo dizer que essas coisas foram acontecendo para mim também na vida
durante o seminário, porque os lugares onde eu fui para os estágios pastorais foram todos assim, de maneira também, pela graça de Deus, como uma surpresa nesse fator, né? Também a minha caminhada vocacional de preparação para ir para o seminário, também eu tive muitas surpresas. E agora na vida sacerdotal, inclusive uma que eu tive agora de segunda-feira para cá, né? Na qual eu fui designado, a pedido do nosso bispo diocesano, Dom Argemiro, e o Conselho de Presbíteros, né? A administrador paroquial da paróquia de São Donato, em Pedrinhas Paulista, né? Então é também uma surpresa, eu acolhi como uma surpresa, uma missão, uma tarefa, um presente, né? Colaborar com essa paróquia da qual o padre José Martins passou como pároco, e tem grandes recordações maravilhosas que ele sempre fala, né? Então, para mim, nossa, é um presente, uma dádiva, né? E tudo isso eu acho que é o fator que tem me impulsionado para frente, mais ainda. Porque quando a gente acolhe as coisas dessa forma, né, a gente se esvazia. Eu aprendi na espiritualidade também, de comunhão, na espiritualidade da unidade, de se esvaziar, de viver o momento presente, né, tudo, o dom de Deus no momento presente, a família no momento presente, as coisas que acontecem no momento presente, porque é no momento presente que as coisas surgem e que o dom de Deus acontece, inclusive, nas surpresas, né? Quando a gente fica com muita expectativa, a gente até sofre, né? Fica angustiado, porque aumenta a expectativa, ansiedade, né? Mas quando a gente deixa, né, que Deus vai realizando a sua obra, o seu plano de amor na nossa vida, nós nos esvaziamos e deixamos encher desta fonte que é inesgotável, que nem a gente não vamos ter toda a possibilidade de receber toda essa fonte que é inesgotável de amor de Deus, né? E de graça. Então, eu fui vivendo assim, em todas as experiências que eu tive durante esses 7 anos, dentro do sacerdócio, 4 anos e meio vividos no exterior, né, praticamente, mas agora podendo dar passos mais. O número 7, né, é um número significativo. Segunda-feira à noite eu estava no aniversário de ordenação de um companheiro de turma, né, de um amigo de turma, o padre Camilo, em Bauru. E ali o padre que fez a homilia na missa dele disse assim, sobre o valor dos 7 anos, né? O 7 tem um valor significativo, né? Um 7 na literatura sagrada, o 7 é realmente essa possibilidade de ir mais além, de se lançar, né? Então, durante 7 anos eu vivi assim, experiências maravilhosas dessa surpresa, de amizade, de ternura, de reciprocidade, de fraternidade, né? De desafios também, de obstáculos, coisas que também vão surgindo, que vão nos provando e nos colocando em situações de dar uma resposta a esses desafios, né? Eu sempre vejo os obstáculos não como um problema, é um desafio, para que a gente possa superar e assim ser melhor, cada vez melhor, eu costumo dizer, né? Cada vez melhor, e que eu aprendi na minha vida pastoral, né? E ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu costumo dizer, desde o seminário, desde a experiência que eu tive vocacional palotina, né, com os palotinos, eu tenho uma frase que até hoje eu trago nas minhas orações pessoais, né, de um livro de João Moana, que eu li enquanto eu estava me preparando vocacionalmente com os palotinos, né. Obrigado, Senhor, ele dizia, porque na vida consagrada, cada dia é uma nova oportunidade. Eu rezei isso de ontem para hoje, ontem lá em Pedrinhas Paulista, agora, hoje pela manhã, aqui. Obrigado, Senhor, porque a cada dia Tu me escolhes de novo. Que bonito. Né? E depois eu completei, porque em 2008 eu tive uma experiência de ir para Roma como seminarista, a um congresso de seminaristas da espiritualidade, do movimento Focolares, né?
E eles falam muito do viver a vida presente, de renovar a aliança com Deus, né? E aí eu completei essa oração. E eu renovo a minha escolha por ti. Porque nessa espiritualidade, a escolha, nós falamos que a escolha não é, em primeiro lugar, né, de tudo. Não é pelo sacerdócio em si, pelo ministério. É por Deus. Como eu disse aqui no agradecimento, né, na homilia da missa dos 7 anos de ordenação. Eu quero Deus, né, fazendo soar a música do Padre Divaldo, né? O Padre Didi. Eu quero Deus, né? A minha escolha foi por Deus, em primeiro lugar. E, consecutivamente, tudo, né, o ministério em si e toda a minha vida vai ter consonância com essa escolha de Deus, né? Então, obrigado, Senhor, porque a cada dia Tu me escolhes de novo e eu renovo a minha escolha por Ti. E eu renovo a minha escolha por Ti porque não é uma escolha perpétua, é uma escolha que você faz diariamente. Não é uma escolha que você faz uma vez e pronto, é perpétua. Não, exatamente. Todos os dias você renova essa escolha, todos os dias. Mesmo com os nossos limites, com as nossas fragilidades, né? Estamos sempre para renovar, justamente renovar esses passos dados. É uma escolha. Né? Assim como o senhor estava fazendo um paralelo entre a vida sacerdotal, a vocação ao sacerdócio e o seu mestrado, né, que é sobre a vocação familiar, agora eu acho que eu estou ficando meio filosófica, mas é porque ficou muito parecido aquilo que o senhor tá expressando. A vocação ao matrimônio, o casal que se torna um só, né, quando adquirem, né, o sacramento do matrimônio, é uma escolha diária também. Não é aquela coisa que foi lá e disse sim a Deus e à igreja e ao padre e é uma escolha perpétua. Não, é uma escolha diária também. Diária. Né? Porque assim como o marido e a esposa têm que escolherem viver aquele matrimônio diariamente, o sacerdote ele escolhe diariamente viver a sua vocação. Exatamente. É uma marca que fica na vida da pessoa, né? A escolha, né? Então, eu costumo dizer nos casamentos, né? Que ali é um ato público, né? Todos estão dando, todos estão vendo o que eles estão no consentimento, aceitando um ao outro, né? E depois eles vão assinar, né? Firmar, né? Vão assinar a ata do matrimônio. E aí eu costumo dizer, ali está na assinatura deles algo que é em registros, em documentos, mas no coração deles, na alma deles e na vida deles, até que a morte os separe, né, está a assinatura de Deus, né, na vida deles e a aceitação deles perante Deus. A assinatura deles também de terem escolhido Deus para o matrimônio. Então, em todos os sentidos também, né, no matrimônio, na vida sacerdotal, na vida missionária, em tudo, né, na vida paroquial, nos vários ministérios pastorais da igreja. Isso, na vida pastoral. Nós damos respostas a essa escolha a Deus. Exatamente. Né? Nós renovamos essa escolha todos os dias, todos os dias. Na nossa vida pastoral. E para a gente finalizar, agora eu queria, é uma curiosidade. O senhor ficou 4 anos e meio lá na Espanha, em Valência. Nós temos aqui nas nossas mídias sociais, aqui da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, muitos irmãos, né, muitos irmãos lá de Valência que nos seguem para estarem prestigiando, matando um pouco da saudade do Padre Anatólio. E eu queria que o senhor dividisse um pouquinho com a gente, assim, como que foi essa experiência, mas assim, essa vivência num país novo, numa cultura nova, fazendo amigos novos. Conta um pouquinho pra gente, assim, essa parte diferenciada, assim, porque 4 anos e meio é uma vida, é bastante tempo. Exatamente. Antes de viver os 4 anos e meio, agora eu posso dizer leve, né? Porque, de fato, como uma surpresa de Deus, talvez eu acho que essa foi a surpresa mais assim, inquietante. Por quê? A gente nasce, né? Quando nasce, a gente não sabe como foi para nós a angústia da criança que está sendo gestada e de repente vem a luz. Uhum.
hoje a gente não pode dizer como foi para a criança, né? Para mim, como foi? Como foi que eu me senti quando eu nasci? Mas eu senti algo que poderia ser talvez a mesma coisa, porque sair de um lugar para um outro lugar desconhecido, que a gente não faz ideia como é, e sozinho, talvez, enorme, né? Sozinho entre aspas, né? Porque a gente está sendo acolhido também como criança pelos pais, né? Sim. Os primeiros que estão nos acolhendo ali, né? Mas para ir para um outro país, em 2 meses, preparar tudo, para ir para um lugar que eu não sabia também se ia alguém mais comigo. Depois, graças a Deus, aí foi designado o padre Sidney Rigobello, que é da Diocese de Linz, e nós fomos no mesmo voo, mas ele estava com os mesmos sentimentos. Fomos enviados, então a gente pôde partilhar essa inquietação, né? Porque lá a gente ia começar tudo como uma criança que saiu do ventre para o novo, né? Para os primeiros passos, para os primeiros passos, para engatinhar em tudo, na linguagem, na cultura, no conhecimento paroquial de igreja, vida de igreja. A gente tinha as informações, tivemos também algum auxílio de alguns irmãos dominicanos que estavam estudando lá, que alguns eram brasileiros, mas na vida diocesana a gente não tinha muitas experiências, não tinha amigos, né? Nem padres, nem amigos como a gente tem. Eu costumo falar, como da outra vez que eu saí daqui de Maracaí, que a amizade aqui em Maracaí foi fundamental para mim, né? E esse fator mexeu comigo no sentido de ir para lá sem amigos, né? Sem encontrar ninguém que eu conhecesse ali, né? E foi tudo acontecendo, a linguagem, a comunicação, a cultura, as tradições alimentares, a gastronomia que foi maravilhosa, tudo foi maravilhoso, tudo foi espetacular, né? Eles falam, né? Tem expressões muito fortes, genial, né? Porque de fato foi um tempo precioso, né? Eu fui conhecendo as pessoas e hoje eu voltei para cá com grandes amigos, amizades, famílias, contatos. O nosso grupo de sacerdotes, que era só eu e o Sidney, agora tem mais de 20 sacerdotes de várias partes do Brasil, né? Lá estudando em Valência, além dos que já estavam lá de outros países, né? Porque de outros países sempre tiveram, né? Da África, da Ásia, como eu falei, né? De vários lugares. E a gente tinha com quem a gente se comunicar lá no castelhano, né? Mas assim, brasileiros, agora tem um grupo de mais de 20 padres, sacerdotes brasileiros que estão vivendo essa experiência. E em falar na despedida, a despedida de Daimus foi também um outro parto, né? Um momento assim muito forte para mim, forte para a comunidade de Daimus. Porque uma coisa é que nem eu me despedi de Maracaí uma vez, né, e voltei. Mas me despedi uma vez e fui para a catedral. E na catedral em Assis, algumas pessoas ali há 20 minutos, né? Pode me visitar, e eu tive visitas lá, pertinho. Né? O padre José Davi, né, pode receber visitas. Sempre vão nos encontrar nos encontros diocesanos e de pastorais e tudo mais. Mas eles não. A despedida foi para talvez ano que vem, com a graça de Deus, eu poder, né, num momento de férias, visitá-los, né? Porque tem um oceano no meio. Tem um oceano no meio. Então, foi para mim também uma despedida fortíssima. Também conheci brasileiros que moram em Valência, famílias brasileiras, né, também. Também dentro da própria igreja, famílias brasileiras, fora da igreja também. E assim foi me enriquecendo também, principalmente com a vida espanhola, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas na Espanha, né? Eu queria conhecer de um lado ao outro da Espanha. E isso foi acontecendo naturalmente também, que eu conheci assim muitas coisas bonitas.
e sempre, né, vivendo intensamente, como todo mundo acompanhou no Facebook, né? Eu sempre tinha uma historinha para contar ou algo para contar de todo esse conhecimento, sempre, né, com Deus me acompanhando, né? Sempre nessa escolha de Deus. Sim, sim. E aí o padre Anatólio agora contando, né, um pouquinho desses bastidores, desses 5 anos lá, quase 5 anos lá na Espanha, em Valência, nessa comunidade onde ele estava e se despediu assim de maneira tão intensa. Agora eu estou aqui pensando, né, ele ficou tão próximo da cultura espanhola e agora ele está se preparando para fazer uma imersão profunda na cultura italiana, porque com certeza os irmãos de Pedrinhas Paulista que também estão nos assistindo irão recebê-lo de braços abertos. O senhor estava comentando, né, que ontem foi a sua apresentação. Já foi uma foi missa, muito, né, bem acolhido também. Muito bem acolhido, uma missa tradicional deles com o coração de Nossa Senhora. Coração de Nossa Senhora. Então, agora o padre irá mergulhar assim nas águas profundas da Itália. E a graça de ter também na minha família, né, como eu falei, a minha parte italiana, né, da família italiana. Marocchio, né, isso. Que é a parte da minha avó paterna, que era filha de italianos, sim, da família Marocchio. Já vai estar em casa, assim fica mais fácil, né? Exatamente. Padre, olha, mais uma vez eu quero muito agradecer pelo senhor ter concordado em estar aqui conversando conosco na manhã de hoje. Eu recebo com muita alegria essa notícia que o senhor estará, digamos que com um pezinho em Maracaí e um pezinho em Pedrinhas Paulista, né? Continuará aqui na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio como vigário paroquial ao lado do nosso pároco José Martins Cardoso e assumirá Pedrinhas Paulista como administrador paroquial. É uma comunidade São Donato, muito co-irmã nossa, né? A gente vive indo para Pedrinhas para comer bastante comida italiana lá, tem umas coisas maravilhosas. A comunidade de Pedrinhas vem muito para Maracaí, até mesmo porque o senhor tinha comentado, né, antes aqui ao vivo aqui na entrevista, que o padre Zé Martins está conosco há 6 meses, veio de lá. Então muitos irmãos de lá também costumam frequentar as nossas missas aqui. Somos Sim. 2 comunidades muito irmãs. Então é com muita alegria que a gente divide você com eles. Eles dividiram o padre Zé Martins conosco. Enfim, eu agradeço mesmo esse momento que o senhor partilhou de toda a sua trajetória sacerdotal, a sua trajetória humana. Tenho certeza que quem está nos assistindo, que já conhecia o senhor, ficou conhecendo um pouco melhor. Quem não o conhecia, agora já tem assim muitos detalhes, né, de Anatólio Gradisky. Então, de verdade, mais uma vez eu quero agradecer demais por o senhor ter topado em estar conversando com a gente aqui da Pascom de Maracaí. Eu que agradeço, né? Realmente foi um grande convite, né? Uma surpresa também, estar aqui partilhando nesse espaço, né, de comunicação e agradecer mesmo por esse carinho que vocês têm por mim, né? E contar sempre comigo agora para os próximos passos, né? Da vida mesmo, sacerdotal, evangelizadora, né? Assim, realmente podendo dar uma resposta, né, de amor para a vida da igreja, né? Também eu vou estar entre as paróquias assumindo compromissos acadêmicos, né, na Faculdade João Paulo II em Marília, né? Então agora com o doutorado, o mestrado também, né? Então eu vou assumir algumas aulas presenciais, né, na Faculdade João Paulo II em Marília. Tem um projeto de extensão universitária para nascer aí, que é o desafio da preparação ao matrimônio, em que muitas pessoas vão poder fazer esse curso. Leigos, de maneira geral, com título ou sem título, todos vão poder fazer, né, de maneira acadêmica, né? Que maravilha. Então, o curso, como teve o da doutrina social da igreja, né, vai ter também o da preparação ao matrimônio, o desafio do matrimônio hoje, né, para a vida, né, para os jovens, para a igreja, né, e outras coisas mais, novidades, mais projetos intensos que o aguardam, mas que me aguardam depois de também. quase 5 anos
voltando, doutor, é óbvio que o senhor tem que compartilhar muito desse conhecimento de família educadora, pais, professores, irmãos, professores, então tá certinho esse ajuste do senhor. Vou pedir a compreensão, claro, de todos, porque na vida da igreja tem essas nuances, né? Esses dois lados, assim, esses momentos. Sim. Também pastoral, acadêmico, né? Dos sacerdotes. Os sacerdotes também assumem compromissos além, né? Sim. Então, com certeza, e também, como o padre Zé Martins fala sempre, né? Essa igreja em saída, né? Nós estamos em saída sempre. Então, em saída, fora do templo, para sempre, além do templo, também evangelizar, ir às ruas, ir em comunicação. Uma coisa que eu achava que não, mas foi uma das coisas que eu ouvi lá em Valência. Porque a gente, na Europa, a gente tem uma impressão talvez mais difícil, e a gente tem mesmo, né? Essa realidade mais difícil na Europa. Sim. Mas o vigário geral me disse assim, que eles são de las calles, das ruas, né? Porque é natural o padre estar nas ruas, estar com o povo, estar com a sociedade, né? E eu gostei de ouvir isso do vigário geral de Valência, né? Me estimulou mais ainda, que bom, graças a Deus, porque é assim que eu quero estar aqui em Maracaí, né? Em Pedrinhas Paulista, e também fazendo trabalho acadêmico, né? Em prol da vida e da missão da igreja. O pastor com o cheiro das suas ovelhas. Isso, exatamente. Que bênção. Então, mais uma vez eu agradeço. Você que está nos acompanhando de casa, a gente também agradece muito por você ter ficado conosco até agora, acompanhando esse bate-papo aqui com o nosso vigário paroquial, administrador paroquial de Pedrinhas Paulista, da Paróquia São Donato, vigário paroquial aqui da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo que a gente produziu com tanto carinho, com tanto amor para vocês. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Eu vou pedir para a gente encerrar, que o Padre Anatoly ele faça uma bênção para vocês que estão nos acompanhando aí de casa também, para que vocês recebam essa bênção, e a gente se vê numa próxima entrevista. Fiquem todos com Deus. Padre, pode ficar à vontade. Muito bem. Com essa bênção eu vou pedir, né, com a intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio, né, a Virgem Maria, em meio à Sagrada Família de Nazaré, né? Um dos fatores que agora também me surpreende é que estou assumindo o setor família da Diocese de Assis, né? O setor família e a pastoral familiar. Então debaixo da intercessão da família, da Sagrada Família de Nazaré, né? Da Virgem Maria, tendo ela aqui em Maracaí como Nossa Senhora do Patrocínio, né? Que eu peço então as bênçãos de Deus sobre todos vocês, sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio, de São Francisco de Assis e da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.